No Divã do DP, um quadro do DPcast, o projeto, para desabafarmos, compartilharmos surtos corporativos em um espaço seguro. Se você já trabalhou ou trabalha em uma empresa arrombada, escute com atenção e cuidado, pois o episódio pode ter gatilhos. E aí, bora pro divã? Olá, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Porque sim, somos internacionais, né? E eu não sei que horas os nossos ouvintes vão ouvir esse episódio, mas sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DPcast, o projeto. Eu sou o Gui Silva e eu tô aqui com a Sara Pereira. Como você tá por aí, Sara? Estou ótima, tudo bem, pessoal? Estamos aqui super animados com mais esse episódio, como sempre, projeto lindo, nasceu e a gente está extremamente engajado. Exato, e estamos inaugurando com chave de ouro um novo episódio, Brasil, que luxo! Estamos inaugurando o No Divã do DP. E aqui, galera, é uma proposta totalmente nova, o nosso quadro. Eu tô me sentindo muito privilegiado, galera. Muito feliz também, porque a gente acabou de começar o nosso podcast e já tem quadro novo, porque é isso, Brasil. Velocidade nesse mundão, a gente também tem uma velocidade aqui e uma sede de produzir conteúdos legais para vocês. Então, aqui no Divã do DP, o que que a gente vai ser? Como que vai ser? A gente vai trazer assuntos talvez mais polêmicos, né, do que a gente já traz aqui. Uma dose de Já polêmica prepara o seu maior. chá, já prepara seu chazinho de camomila ou um café para entrar na Exato. onda. Um suco, uma água, quem sabe uma boa taça de vinho, né? Para quem bebe, para quem curte. Por que não? E a gente vai aqui junto, a gente vai trazer assuntos com uma dose mais polêmica. E hoje a gente vai trazer um assunto que eu estava compartilhando com a Sara, né, Sara? E gerou, É. assim, né? Reforçou um pouco da nossa, não vou dizer revolta, né? Mas uma das dores que a gente sente como profissional de departamento pessoal, que é um pouco um estigma, né? E dando contexto, e já passo aqui a bola para Sara, que eu estava num evento online, numa live no LinkedIn, nessas últimas semanas. E é um evento super legal, tava falando sobre o tema de Chief Happiness Officer, que é um novo profissional aí no mercado de trabalho que surgiu para trabalhar a questão de felicidade no mundo corporativo. E, enfim, desmistificar um pouco o que essa função faz, né? Qual que é o papel dessa função. E eu estava na live, estava atento aos comentários, e teve uma parte num tema que eu não vou me lembrar agora o que que foi introduzido nesse tema, assim, mas se eu me recordo bem, estava falando sobre o RH estratégico e tudo mais, e comentaram, porque o RH virou DP. Galera, quando eu vi isso, eu até compartilhei com a Sara na mesma hora. Sara, olha isso aqui. Precisamos falar sobre isso. Fala com a gente, Sara. O que que você sentiu quando eu compartilhei isso um pouco, assim, e já introduz aí pra galera, assim, né? Qual que é o Amigo, nosso estigma? tem tantas camadas nessa frase. A gente falou que ia ser polêmico. A gente falou para você pegar um chá de camomila ou um café se você quiser entrar na revolta, ou um vinho para te amortecer sobre a queda, que a gente falou que ia ser um quadro mais polêmico. É no divã mesmo. Mas, amigo, tem tantas camadas nessa frase e tem tantas revoltas de camadas neste contexto que eu me sinto com energia o suficiente para poder falar sobre o tema, mas com pouca energia, às vezes, para brigar sobre este tema. Eu não sei se você consegue, e eu não sei se os nossos ouvintes, os nossos amigos aqui da nossa área profissional vão sentir esse mesmo sentimento que eu tenho. Mas eu acho que isso é só uma camada do problema como um todo. E aí, qual que é o ponto da revolta aqui? Se é que a gente pode chamar isso de revolta, mas é como o departamento pessoal é visto pelas pessoas e até por nós profissionais da área de departamento pessoal. E aí, quando a gente escuta a frase, tem profissionais do DP sendo gestores de RH, a gente também pode voltar
Eu gosto de usar essa frase que quando você aponta o dedo para alguém, tem mais 9 dedos apontados para você, né? Eu gosto de usar essa frase porque dá um som de empatia pelo próximo, né? Eu, como profissional de DP, e o Gui também, e todos vocês, a gente pode virar e falar o seguinte: ok, também tem um tanto de profissional de RH fazendo gestão de DP, e eu também não estou feliz com isso. Exato, exato. Mas como a gente lida com isso é que é grande a questão. Eu tô tão cansada. Tá, vamos lá. É um quadro para ser revoltante, né? Eu tô tão cansada de ouvir. É um pequeno relato e desabafo meu. Mas eu tô tão cansado de ouvir que não se pode brilhar no DP, que o DP não pode ter profissionais que pensam fora da caixa. Se você pensa muito fora da caixa, se você tem muitos conteúdos estratégicos na sua linha de raciocínio, se você consegue explanar assuntos muito diversificados, você não deveria estar na área de departamento pessoal, porque você tem um brilho a mais. Não pode ter um profissional talentoso desse na área de DP? Não entendi muito bem esse raciocínio. E eu estou falando disso de pessoas que estão em níveis um pouco mais elevados dentro da área, falando isso, tendo pensamentos desse. Eu não estou falando de. Não estou julgando aqui cargos, tá? Mas eu não estou falando de um jovem aprendiz que ainda tem muito a aprender, um estagiário, um auxiliar que ainda está ali na condução da sua carreira, tentando se encontrar. Eu estou falando de especialistas, de consultores, de coordenadores, de liderança alta executiva tendo esse tipo de palavras supernaturais saindo de suas bocas. E aí é muito complexo para gente que vem da área. Eu, o Gui, nós estamos aqui tentando um baita de um projeto, tentando fazer uma coisa diferente, mostrar que o departamento, sim, pode ser departamento pessoal, people operation, chame como você achar que é viável. Tem espaço, sim, para carreira, ser protagonista, ser estratégico, falar de tecnologia, falar de dados, de números, Do explanar negócio, sobre né? receita, do negócio. A gente tem insumo, sim, e a gente pode, sim, criar carreira. Vamos mudar esse ponto de vista. Eu tô, ao mesmo tempo que eu me sinto frustrada, eu me sinto feliz. Eu tava falando isso com o Gui aqui antes da gente começar a gravar. Eu vejo tantos conteúdos maravilhosos começando a florar no LinkedIn de profissionais de departamento pessoal, finalmente se deixando testar, sabe? Se deixando testar algo novo, fazer coisas diferentes, postando, falando sobre a área, criando projetos. Eu fico tão feliz com isso. E aí, realmente é um assunto muito polêmico. O tema, o quadro dentro do nosso DPcast Divã do DP é para desabafo, não tem uma resposta, uma conclusão sobre isso. A gente realmente só está explanando sobre o assunto aqui, porque a gente quer que as pessoas falem sobre isso Sim. e tirem um pouco essa venda dos olhos de que departamento pessoal não pode ter carreira, não pode ser protagonista, não pode, o DP não pode ser coordenador, gestor de RH. O gestor de RH também não deveria ser gestor de DP, porque ele não tem uma visão operacional, uma empatia sobre os profissionais de departamento pessoal. Eu poderia falar essa frase como uma auto-liderança, um auto-executivo fala, eu poderia falar, mas eu não vou falar essa frase, sabe por quê? Porque eu acredito que a gente se completa demais e o que está faltando na liderança tirar um pouquinho dessa venda dos olhos, não é em qual parte técnica você tem mais conhecimento, mas o quanto empático é você com as pessoas quando você está na alta liderança. Porque uma pessoa que fala uma coisa dessa, no meu ponto de vista, ela não é empática. Ela não deveria ser líder. Ela não deveria cuidar de pessoas. Porque ela acredita que as pessoas não são boas o suficientes para fazer o que elas fazem porque elas são técnicas em alguma coisa que não faz parte da área. Não sei se eu fui longe demais nesse divã hoje, nessa inauguração desse quadro maravilhoso que a gente realmente está usando para poder desabafar. Mas eu queria que esse episódio, esse novo quadro, chegasse para as pessoas, tanto de RH, tanto de DP, e que a gente começasse a ser empáticos pelas áreas, sabe? E que a gente pudesse começar a escutar mais as pessoas e entender que, do mesmo jeito que dói para o RH, um gestor de RH que veio de um histórico profissional de DP estar dentro do RH, dói também para o DP a gente ver
uma pessoa de RH que tem totalmente histórico de RH e está dentro do DP como autoliderança, porque a gente não se sente protegido, porque a gente não sente que existe uma liderança empática, porque ela não escuta a gente, porque ela não viveu as experiências que a gente vive. Mas a gente não está falando isso aí pelo mundo. Talvez que a gente não tenha voz, né? Porque o DP não pode brilhar. A gente tem que sair do DP para brilhar, porque o DP não pode ter pessoas que brilhem, que são estratégicas. Exato. E uma questão assim importante, eu acho que dá pra gente vincular nisso, eu acho que é a questão de, assim, tem uma. A gente estava até falando sobre isso, né, antes, mas tem uma linha muito tênue entre a gente falar, expressar a nossa opinião, mas às vezes atenuar uma generalização por meio disso. E principalmente como a Sara estava falando, quando você ocupa um certo cargo no mercado de trabalho, você tem uma certa visibilidade e você tá ali, às vezes, ou produzindo conteúdo ou promovendo interações, tem uma certa responsabilidade por trás disso, porque, enfim, naturalmente é um comportamento social muito natural, inclusive nas redes sociais, as pessoas fomentarem discussões de quem, né, tá ali nos holofotes, né? Ah, o diretor tal, o influenciador tal, né? Enfim. E dependendo do que essa pessoa fala e como ela fala, ela vai influenciar a visão das pessoas a respeito daquele tema, daquele posicionamento, porque porventura, ok, é natural que ela encontre pessoas que pensem semelhantes a ela, né, e endossem aquilo, mas às vezes pessoas não pensavam daquela forma e por às vezes ter uma conexão ali, achar que faz sentido, passa a pensar pela influência que ela está causando nas pessoas, no público. Então, eu acho que existe uma linha muito tênue, assim, a gente tem que tomar cuidado, que vejo que hoje que é o que acontece, infelizmente, com as pessoas da geração Z, é isso, assim, a gente pega um comportamento, um fato isolado e a gente generaliza. Ah, a geração Z é isso, aquilo e aquilo, mas a gente não pode afirmar isso. São milhares de pessoas que fazem parte dessa geração. Assim como, por exemplo, a área de departamento pessoal tem vários segmentos. A área de departamento pessoal tem milhares de profissionais também. Então não tem como a gente, não é porque a gente teve contato com uma pessoa que tinha um perfil, ou tem uma certa tendência no mercado de comportamento que a gente pode pegar isso e generalizar, dizer que todos os profissionais são iguais, porque não são, pessoas são diferentes. E como a gente falou até nos episódios, no primeiro, até no segundo episódio, cada empresa tem um contexto, uma realidade, uma estrutura. Então, ela vai ter um perfil de colaborador diferente, ela vai ter uma dinâmica de negócio diferente, uma operação diferente. Então, existe também uma distinção muito grande. Isso leva a um perfil, um comportamento muito, né, essas diferenças também de lugar para lugar. Então, assim como o RH também, não as pessoas, RH em todo lugar. Não, também eu não concordo, assim. Cada lugar a pessoa vai ter que ler aquele cenário, entender aquele contexto, aquelas pessoas e o que funciona para aquele lugar, de acordo com as necessidades das pessoas, as metas, as necessidades dos negócios, as estratégias que estão sendo estabelecidas, a cultura para aquele lugar. Né? O departamento pessoal é semelhante nesse sentido. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente generaliza essas questões. Ah, como a Sara bem disse, o DP não pode. A pessoa. A sensação, né, que eu tive particularmente lendo essa frase, tem muito DP liderando o RH. É que assim, cara, parece que eu tô invalidando o profissional, sabe? Tipo, você do DP não tem capacidade de liderar o RH, porque, como a Sara disse, você é muito técnico. E tem pessoas e pessoas. Quantas pessoas que trabalham em RH não têm formação de administração ou recursos humanos, têm formação em engenharia, têm formação em várias coisas, até na área da saúde. Já vi diversos profissionais trabalhando em RH, liderando os RHs, que têm formações multidisciplinares. E isso é extremamente enriquecedor. Então, por que não uma pessoa de departamento pessoal liderando uma área de recursos humanos? Não quer dizer que ela veio de uma determinada área que ela não é capaz. Se ela estudar, se ela se capacitar, se ela se esforçar, ela vai sim ter capacidade de liderar. Se ela se desenvolver para isso, ela vai sim ter plena capacidade para isso. Agora, a gente não pode estigmatizar desse jeito, porque como a Sara falou, do mesmo jeito que às vezes o RH vê o DP como não seria, entre aspas, né, que é a sensação que eu tenho vendo essa frase, uma pessoa adequada para essa liderança, a gente também pode ter essa visão. Ué, o líder de RH não é adequado para o DP porque ele não tem a profundidade técnica, porque às vezes não tem a empatia, não dá espaço para falar, e a gente falou um pouco disso, tipo, nos episódios anteriores também, o quanto a gente precisa desse espaço.
né? E, inclusive, no último episódio específico, a gente falou o quão é importante a comunicação e o alinhamento entre as áreas e ter um líder que estimule isso, que fomente isso de forma positiva, né? Integrando os times e conciliando os interesses ali e não colocando mais fogo no parquinho. E eu acho que isso também se expande para fora, né? Não só com o seu time, mas quando você dialoga com o mercado de trabalho. Eu já vi cases de várias pessoas que fizeram transição de carreira de departamento pessoal para RH e são profissionais excelentes, profissionais extremamente talentosos. Então, como a Sara falou, gente, pelo amor de Deus, vão tirar esse estigma e empatizar com o coleguinha, porque não é bacana a gente ler esse tipo de coisa. Eu não sei nem descrever assim muito como eu me senti, mas assim, é um misto de, não diria frustração, mas de decepção. É um misto de que, tipo, puxa, cacete, por que que eu sou visto dessa forma, sabe? Você nem me conhece, hello, entendeu? Então, eu acho que a gente fala muito sobre empatia, né? Sobre empatizar com as pessoas. Eu acho isso extremamente necessário. E eu acho que isso, mais do que falar, a gente tem que exercer, sabe? Eu acho que se colocar no lugar do outro é muito difícil, porque eu acho que uma empatia genuína existe quando a gente sente a mesma dor do outro. Quando a gente vive a mesma realidade do outro, é por isso que principalmente nas comunidades de grupos subrepresentados, né, existe muito essa questão do lugar de fala, né? Até que ponto uma pessoa tem propriedade para falar sobre determinados assuntos, visto que de repente ela não viveu, né? E se ela não viveu, teoricamente entende que ela não tem ali o lugar de fala, mas ela pode apoiar, mas às vezes falar não, porque ela não vive naquele contexto, né? Então é um ponto delicado essa questão de empatia e também cria-se muito, assim, um outro ponto que eu acredito que é a rivalidade, né? Entre áreas, que a gente fala também sobre isso no último episódio, e rivalidade entre as áreas, assim. A gente nunca pediu para ser um versus o outro. A gente nunca pediu para, nossa, a gente é melhor ou pior que qualquer área. A gente precisa de uma integração, a gente precisa de colaboração. Isso é extremamente. A gente não chega em lugar nenhum sozinho. E ter essa questão, tipo, o DP, a gente ser minorizado, ser colocado nessa caixinha que não é capaz. Eu acho que cada um pode ser aquilo que quiser ser, né? Então, se a pessoa quiser ser diretora de RH e ela tá no DP, ela pode. Se ela estudar, se desenvolver, né? Se trilhar um caminho para isso, ela pode. Por que não? Então, eu acho que algumas falas, eu acho que principalmente em eventos, em lugares como a internet, a gente tem que tomar muito cuidado e tem que ter muita responsabilidade sobre o que a gente fala, né? Porque a gente está conversando com o público, a gente está conversando com pessoas, e essas pessoas podem fazer parte desse recorte que a gente está, às vezes, ali falando e impactando negativamente, né? Que é o que levou a gente a fazer esse episódio, porque é isso, galera, né? Eu acho que nenhuma profissão merece ser diminuída, né? E desvalorizada, não só em ações, mas também em palavras, né? Então, eu acredito que é um pouco disso, assim. Esse nosso desabafo aqui no nosso divã, o nosso projeto, a gente tenta desmistificar, né? O DPCast, o projeto, ele veio para isso, para mostrar, né, que a área de departamento sabe falar sobre o negócio, sim, que a gente sabe falar sobre dados, assim como a Sara falou, a gente sabe falar sobre estratégia do negócio. E somos pessoas também no final. Ninguém, nem no RH, nem no DP, nem na área de negócio nenhuma existem pessoas perfeitas, né? As pessoas precisam de acompanhamento, de feedback, de desenvolvimento, de autoanálise, de uma série de coisas, né? Então ninguém é perfeito, todo mundo tem pontos fortes e fracos, mas como a Sara bem disse, quando tem as pessoas certas nos lugares certos, um dos significados dessa frase para mim é ter pessoas que pensam diferente, que têm históricos, às vezes até sociais diferentes, culturas diferentes, formas de pensar diferentes, conhecimentos e talentos diferentes que se complementam. Eu já trabalhei em times de RH que era todo mundo assim, muito diferente um do outro, mas estava todo mundo ali alinhado, buscando atender ali um mesmo propósito, muito alinhado com isso, comprometido com isso, e o time se complementava muito, muito. Foi uma das melhores experiências assim que eu tive de sinergia com todo o time de RH, porque todo mundo se encaixava, era uma coisa assim maravilhosa. E eu acho que quando a gente fala no mundo dos negócios, é isso, assim. As empresas são compostas por uma série de times, que são compostos por uma série de pessoas. E tudo isso se conecta, né? Tudo isso se conecta. Então, a gente tem um potencial de se complementar muito grande.
Mas a partir do momento que a gente começa a influenciar e a estimular essa visão, assim, ah, a área tal não pode ser líder, ou não dá para ser líder de área tal. Isso não leva a gente a nada, assim, sabe? E é muito ruim ler isso, é muito ruim. Então a gente está aqui com esse compromisso, assim, de mostrar que, galera, não, o DP não é isso que sempre fizeram parecer até agora. Não, não, não. Vamos mudar isso aí. Vamos mudar isso aí e principalmente conversar, né, com a galera do DP nessa área. Tipo, eu acho que nesse ponto também eu vejo quão é importante que o DP cuide da sua carreira, que o DP invista em aprendizado constante, se mantenha atualizado nas tendências de mercado, não só nas mudanças de legislação, que é extremamente essencial, mas de tecnologias, tendências, né? O que que o RH está fazendo e como que o DP se conecta com isso, como que a gente pode contribuir, justamente para não ficar à margem dessa visão e, com o nosso sucesso, provar o contrário, né? Provar o contrário, tipo, não, eu sou capaz sim, mesmo que você diga que eu não sou, né? Então, e quebrar esse estigma. É porque quando a gente cuida da nossa carreira, a gente não precisa ficar à margem de pessoas que pensam desse jeito, porque são essas pessoas que pensam desse jeito que vão pagar salários menores para o departamento pessoal, que não vai dar espaço para fala, para dar ideias, né? Que não vai, às vezes, ter um ambiente, às vezes, até seguro psicologicamente. O DP vai ser aquele DP no fundo da salinha, o patinho feio da área ou da empresa. Então, assim, eu acredito que quando a gente cuida das nossas carreiras, a gente não precisa ficar à margem, né, de situações como essa. Tem muitos pontos importantes do que você trouxe aí. Eu vou classificar alguns aqui que eu acho importante. A gente tem uma leve tendência que cresceu muito nos últimos tempos por causa da internet sobre o peso da palavra influenciador. E aí eu tô falando não só de Instagram, né? A gente começou isso no Instagram e a gente tem visto isso sendo carregado para o LinkedIn ultimamente, com alguns pesos de influenciadores nascendo na plataforma do LinkedIn, no mundo corporativo, e o quanto isso é pesado mesmo, o quanto a pessoa sabe realmente o que significa a palavra ser influenciador e o mais importante disso, o que ela quer influenciar. Para qual caminho ela quer ser a influenciadora ou o influenciador sobre o tema que ela leva, né, de especialização, de tema ali para dentro da página, do perfil dela dentro do LinkedIn. A gente vai conquistando alguns seguidores, eu vou usar essa palavra porque é a palavra que é usada hoje no mundo da internet. Mas eu não sei se é o que eu gosto, assim. Mas a gente vai tendo alguns seguidores e aí a gente tem a frequência de posts, a gente participa de palestras, começa a participar de alguns projetos, ganha um pouco de visibilidade. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a tendência como ser humano é a gente deixar o ego realmente dominar e tomar conta da gente. Mas a gente tem que entender que o que a gente fala tem um peso muito grande sobre as coisas e o quanto a gente está influenciando essa galera nova ou as galeras, né, que estão aí há mais tempo sobre o tema. Então, a primeira coisa que eu diria é que a gente tem que tomar muito cuidado como a gente fala as coisas, como a gente vê as coisas. A gente tem como influenciador, como pessoas que carregam seguidores ali no LinkedIn, estão postando todo dia, estão trazendo informação, a gente tem que tomar muito cuidado com as falas, principalmente quando envolve determinadas outras áreas. A gente não está falando só da gente, a gente está falando de um monte de gente, então a gente tem que tomar cuidado para justamente não cair numa bolha e aquilo virar verdade absoluta. Então, isso sim é um peso também no LinkedIn, isso não é só um peso para quem é influenciador na rede social de outras aí, Instagram, seja o que for. Uma outra coisa super importante que a gente tem que tomar cuidado é essa bolha de separação DP e RH. Tem que tomar muito cuidado com isso. Quando eu trabalhei numa empresa, numa fintech, numa startup, eu lembro de uma época que a gente estava incluindo, a gente estava começando a falar muito de metodologia ágil, de Kanban, de Trello, muito, era assim, virou modinha, não era só na onde eu estava trabalhando. Generalizando mesmo, virou modinha falar de Scrum Master, tinha Squad, Plane, Daily, foi quando começou a falar muito sobre isso na área tecnológica. E aí eu me lembro que a gente tinha vários projetos dentro da empresa, vários, e a gente fazia o quê? Montava uma squad para poder trazer ali várias pessoas que entendiam um pouco sobre aquele projeto.
E o que eu achava mais legal, o que mais me marcou nisso, é que não eram pessoas da mesma área. A gente tinha uma pessoa do financeiro, a gente tinha uma pessoa de tecnologia, uma pessoa do DP, uma pessoa do RH, aí trazia uma pessoa de marketing, aí trazia uma pessoa do comercial. E é isso que você trouxe quando você comentou que trabalhou em um RH que tinha várias pessoas diferentes, se complementava, porque cada um tinha um tema, cada um teve uma história de vida profissional, uma história de vida social. E o projeto era conduzido porque todo mundo acabava agregando demais. Por que que isso se perdeu? Por que que a gente não leva isso para a vida hoje dentro da área profissional? Por que que o RH não pode complementar o DP? Por que que o DP não pode complementar o RH, o comercial, o financeiro? A gente trabalha com time financeiro para conciliar, para fechar folha, para pagar boletos. Aí listem aí quais são os envolvimentos que a gente tem com o financeiro. A gente tem um baita de um envolvimento com o time jurídico, para ler convenções, para entender se aquilo está coerente, para fazer manuais, políticas, Estabelecer estratégias, né, contratos. de avaliação de risco. Exato, exato. A gente trabalha com o RH, porque a gente está falando com gente, a gente traz, se alimenta de informações, participa de contextos de projetos, sim, isso é importante. Mas a gente também lida com o comercial, a gente lida com marketing, a gente lida com comunicação interna, a gente lida com dados, porque a gente tem muitos dados e a gente sabe disso dentro do departamento pessoal. Não pedir para brigar com ninguém. Na verdade, eu não quero brigar com ninguém. É um desabafo. Literalmente, esse quadro é no divã, gente, do DP. Eu quero ter uma vida tranquila. Quem sabe um dia virar um morango. Pagar Gostaria o de ter. boleto, meus boletos na paz já, entendeu? Então, assim, é, eu acho muito triste. É triste. Para mim é triste. É o sentimento. Eu não consigo. Frustrada, talvez seja uma outra palavra que eu usaria aqui. De ouvir alguém falar que não se pode brilhar no DP, que não pode fazer carreira no DP, que eu preciso sair do DP para eu ter uma carreira, que eu não posso ter visões estratégicas, ter conhecimento de negócio, conhecimento de dados, que eu não posso ter uma conversa muito rica com um executivo, com uma liderança, porque eu vim de um DP, que é uma carreira que eu trilhe no DP, eu não posso ser gestor em outra área. Eu já trabalhei numa empresa e eu achava isso o máximo, que a head de RH não tinha experiência nenhuma em RH, mas ela tinha uma experiência de dados. Eu não lembro qual era a graduação dela, não me lembro, mas eu lembro que era em dados, era uma coisa muito diferente. E aí, quando ela chegou, houve um baita de um julgamento. O que essa mulher está fazendo aqui, meu Deus? Ela não deveria estar perdida na sociedade. Mas essa mulher era a mulher mais empática que eu conheci na minha vida. Ela poderia não entender de departamento pessoal, mas ela era líder. Ela era líder. Ela era líder, ela estava lá batendo de frente, abrindo espaço, dando voz, dando força de palavra. Então, é muito complexo você julgar uma pessoa pela área que ela é, ou julgar uma área pelo fato de talvez ser uma sub-área, ser uma área não valorizada, porque chega. Sim, infelizmente, eu resolvi brigar por uma área que não é valorizada. O Gui também, estamos abraçadinho aqui, ó. O projeto DPcast nasceu por causa disso. Porque a gente resolveu fazer uma carreira numa área que não é valorizada. É, fato. Vou fazer o quê? Foi aonde eu senti o feeling e eu tô seguindo minha carreira aqui. Vou brigar muito? Vou sentir cansada em muitas vezes do meu dia? Vou, porque eu tô brigando muito. Mas é aonde eu resolvi que os meus pelinhos do braço sobem aqui e é onde eu me sinto feliz. É, Deus quis assim, eu vou fazer o quê, né? Não tenho muito o que falar. Lido com isso no divã, só que com um psicólogo de fato. Que é assim, a gente vai no psicólogo hoje para lidar com essas pessoas que estão falando essas frases aí, ó, de que o DP não pode brilhar. Aquele clássico caso de que fazemos terapia por causa de pessoas que não fazem terapia. É sobre isso. Então, assim, a ideia desse quadro, dentro do nosso projeto DPcast, não é ter respostas, pessoal. É no divã mesmo. É trazer para você que a gente precisa. Qual talvez seja a resposta disso daqui? A gente precisa abrir mais a nossa mente. E eu não estou Exatamente. falando só de departamento pessoal. Eu estou falando de modo geral. A liderança que está na ponta,
ela precisa abrir espaço, ela precisa abrir a mente, liberar o ego dela, abrir espaço para empatia, para exercer o papel de liderança e realmente tirar esse viés de que só porque a pessoa vem de uma determinada área ela não complementa, ou não pode, ou ela não pode brilhar, ou ela não pode criar carreira, ou ela não pode ser protagonista da história dela. É sobre isso, é sobre você começar a uma luta diária todos os dias, mas ter mais abertura para o novo. Se abra para o novo. O mercado é tão grande, a vida profissional é tão flexível, muda constantemente. Hoje você tá aqui, amanhã você não tá. Por que que eu não posso conhecer coisas novas? Por que que eu não posso abrir espaço para o novo? Por que que eu não posso escutar aquele auxiliar de departamento pessoal que tá lá na mesinha dele, lá, ó, digitando o dia inteiro? Esse cara tem tanto para falar, será que ele não tem para agregar? Então a gente tem que tomar cuidado. Qual que é a ambição desse auxiliar de DP? O que que eu posso fazer por ele? Por que que eu não posso crescer junto com ele, sabe? Por que que eu não posso fazer ele crescer? Então a gente tem que tomar um pouco cuidado com como a gente conduz as coisas no dia a dia e sempre ser empático com as pessoas que não têm a voz que a gente tem nesse momento, porque ela pode começar a ter daqui a uns dias. Todo mundo tem poder de voz, às vezes ela só não está falando. Como é que a gente está lidando com a voz que a gente tem hoje, sabe? E o mundo dá voltas, né? A pessoa esquece que, principalmente o mundo corporativo, é do tamanho de um ovo de codorna, né? Hoje, de repente, está falando, nossa, esse DP não tem potencial, não deve ser um líder de RH, não tá sendo estratégico, não tá gerando impacto, não sei o quê. E amanhã essa pessoa, ela pode ser sua diretora, entendeu? Ela pode ser o seu gerente. Então, a gente tem que lembrar que a vida, ela tem altos e baixos. Ela não é linear, né? Ela é feita de movimento, e esse movimento ele sobe, ele desce. Hoje a gente está em cima, amanhã a gente está embaixo. Então, né, eu acho que a empatia também entra nesse viés a gente lembrar disso, né? Que a gente hoje está bem, amanhã a gente pode não estar. Né? Então, vamos tentar plantar coisas positivas, nutrir relacionamentos positivos. A gente não vai ser perfeito, não vai acertar sempre. Mas vamos tentar, né, ser melhor, porque uma coisa que fica é que e o que eu sempre bato muito nessa tecla é que a gente às vezes quer mudar, revolucionar o mundo do trabalho. Ok, muita coisa precisa ser mudada, mas o que que a gente está fazendo para melhorar enquanto pessoa? O que que a gente está fazendo para melhorar enquanto sociedade? Porque as empresas são recortes da sociedade. Se a gente não melhorar enquanto sociedade, a gente não vai conseguir mudar nada no mundo do trabalho. Então a gente precisa sempre, eu acho que olhar para dentro de si, ver o que cada um pode melhorar dentro de você, né, em vez de apontar o outro, e tentar nutrir relações saudáveis, relações melhores, Exato. porque ninguém muda o outro, assim, essa é a verdade. A gente pode impactar, inspirar, pode ajudar a refletir, e aí, às vezes, claro, gerar oportunidades, mas cada um precisa olhar para dentro de si, reconhecer que precisa mudar, reconhecer o que quer, quais são os seus limites. Eu acho que dessa forma a gente consegue ter um movimento de mudança, né, mais direcionado, mais intencional. A partir do momento que cada um reconhece que precisa mudar, que precisa evoluir, eu acho que a gente vai conseguir dar um segundo passo a partir disso para realmente mudar enquanto sociedade e, consequentemente, no mundo corporativo. É isso. E assim, se eu fosse dar um conselho para as pessoas que estão no departamento pessoal, que assim como eu e o Gui estão a fim de construir uma carreira, de ser protagonista, de ser proativo, de conquistar uma carreira no DP, não desista. Vocês Exato. vão encontrar sim vão encontrar pedras no meio do caminho que não estão lapidadas ainda, que carregam suas próprias frustrações, que carregam suas próprias histórias, seus próprios contextos, que às vezes vão trazer na fala esse processo de carregamento de frustrações e às vezes vão dizer uma coisa para você que vai te desanimar. Sugestão que eu dou, continue, porque nem todo feedback a gente deve ouvir. Nem todo feedback a gente deve ouvir. A gente tem que ter amadurecimento suficiente para saber filtrar o que vem pra gente. Será que a pessoa tá falando isso porque ela tá carregando as próprias dores dela e aí ela não tá sabendo como compartilhar o que ela realmente precisa compartilhar comigo? Ou será que realmente faz sentido o que ela tá me falando? Porque às vezes a gente vai encontrar pessoas no meio do caminho que vão dizer pra você que você tá no lugar errado e você deveria estar brilhando em outro lugar. Que você não deveria estar fazendo carreira aqui. Mas não, você tem
sim poder de brilhar onde você quiser, aonde você construiu e aonde você quer construir a sua própria carreira. Não desista de você. Não desista do departamento pessoal, é uma área linda que faz muito pela empresa e que tem muito poder de crescimento. Não desista do DP, igual a gente está tentando fazer algo diferente. Faça seu algo diferente, isso é importante. Exato, muito rica a mensagem. E assim, se você ficou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Esse foi o nosso primeiro No Divã do DP, foi muito bom. Não esquece, comenta aqui nos Muito! comentários. Como a Sara disse, a gente trouxe alguns conselhos, mas a gente não tem e nem vai ter todas as respostas, né? Então, o que que você acha que você pode fazer por você para mudar isso? O que que você acha que a gente pode fazer em conjunto, enquanto profissionais da área, para mudar um dos pontos que a gente trouxe aqui? Conta pra gente nos comentários ou manda pra gente no LinkedIn pra gente trazer. Não esquece, estamos nas principais plataformas de streaming: Spotify, Amazon Music, Uh! Apple Podcast, Deezer. Então, siga a gente lá nas plataformas de streaming. Fiquem atentos aos próximos episódios e a gente se vê por aí, galera. Até o próximo Divã. Tchau, tchau, pessoal!